Portanto, ora que eu chego ali na portal demo, uma toca ali na seta. Se no telemóvel, uma passa só o dedo, mas uma não está no computador, uma toca assim. Uma é seta, uma toca aqui para-se em regrupamento familiar. Isto aí é quase. Esse é. Vou tocar o 10 e está abre assim. E está abre assim. E abre assim, presta muita atenção. Ali contou como é presente regrupamento familiar. E só para aqueles que está ali dentro de Portugal. A boca não recupa, que alguém que não recupa também tem que estar ali dentro de Portugal. Não é fase assim que está assim. E que está ainda, ou recupa alguém que está na Bissau. Também aqueles que têm e fala também é portal e que está e fala né portal também a pouco tem CPLP autoridade e fala também a pouco tem autorização de residência CPLP boca poder regrupar alguém e controle. Isso significa também como ora que você submete processo de regrupamento familiar e que significa como pedir uma polícia do site. Logo uma roda um bocado se você não vai ter conta ali na portal daima uma põe o e-mail põe senha e caráter puli toca ali início a sessão. Caso que você tenha dificuldade na rapidez você toca ali e está muda logo início a sessão. Se no caso você esquece também a senha você não toca ali tu toca lá logo você põe o e-mail você toca ali e está enviando o link para o e-mail. Ora que enviou o link para o e-mail você toca ali para você redefinir senha, ou seja, ora que toca ali só e nem abre outra aba onde que não pediu para você pôr novo senha. Agora nós volta para Jubi que não resista. Se no caso você não resista, nunca vou resistir vai assumir é tema na fala de alguém que nunca resista e me resistir você não toca ali não resistir para você resistir. Depois que toca lá e nem abre assim, presta muita atenção. Leriba portanto se uma canna fala uma presta muita atenção para você registrar. Leriba uma põe o número de título de residência uma põe ali data de nascimento uma toca ali. Infelizmente que tem que formas que uma toca ali só você seleciona mês botão toca você seleciona ano e que tem como acabou na fase ora que toca ali uma vai tocar chiga na ano e mês você seleciona dias que usa ano e entra logo broda um bocado ali está falou de nacionalidade ainda que a bobo para ir a boco não é para que alguém uma toca ali você seleciona o bom ali o e-mail ali vou repetir aqui o e-mail ali broda um bocado ali e falou palavra-chave ou seja senha ali vou ali mínimo e tem que ter 8 caracteres. Naqui 8 caracteres uma chega a ser uma põe letra grande, letra pequenina, ou põe número, ou põe caracteres tipo ponto de interrogação, arroba, y e coisa assim. Ora que pula, vou acabar, vou repetir ele de novo. Ou seja, eu põe senha ali, que mesmo senha vou repetir ele. Ele, se o cara para vou na toca assim, e tá muda. Logo significa S uma pule. Vou tocar ali em registrar. Depois que eu toco em registrar, o sistema não envia um link para o e-mail. Você vai agora clicar aqui link e tá abre para começar a prosseguir para o início da sessão, para começar o trabalho. Portanto, se você abrir fácil, então não vai para a caixa de correio para não vai ouvir aqui link
que não ativa a conta para não iniciar a sessão, não consegue preencher dados de regrupamento familiar. Portanto, depois que não registra, o sistema manda no link para a caixa de correio. Ali na caixa de correio, o que é que não faz? Não pressiona ali para não confirmar no e-mail. Depois que não pressiona ali, não confirma o e-mail, não vai para outro lado onde não inicia a sessão. Portanto, depois que não confirma no e-mail, o sistema te ensina ali de novo. Ali não põe que e-mail que não emitiu lá, ali não põe no senha, ali não é caráter, não pule, não toca ali, não inicia a sessão. Portanto, depois que não inicia a sessão, não acaba, não chega ali, não lê atentamente. E falando quando na primeira fase, para apresentar o regrupamento familiar, que índice que na regrupa tem que estar ali dentro de Portugal. Dentro de Portugal. É que fala dentro da Europa, mas sim dentro de Portugal. Portanto, é disponível também só para crianças até 18 anos de idade. Mas vou poder aproveitar esse. Não se pode como, não dá um exemplo. Não se pode como a homem ou mulher, vou misturar grupo o filho, mas o homem também está ali. E pode ser também ao contrário. Basta botar um menino de menos de 18 anos de idade, ou seja, 18 anos para baixo, vou poder regrupar um outro para você da vostriz. No exemplo, mulher está no documento, homem que está no documento, mas botar um menino de 18 anos, a 6 anos, assim. O mistério recupa aquele que tem no documento, então está aproveita de não recupa homem, ou homem recupa mulher, juntando com o filho. Mas esse estudo está ali dentro de Portugal. E fala assim, antes de começar a preencher, botar ali mais informação, seja ali tem mostrar os documentos necessários. Não nem volta para a parte para ali, não mostrou, não toca ali, para ele te ensino ali na portal Lema. Na base de artigo, Cuna Arregu Panel 98, número 2. Portanto, ele falou de documentos necessários, não toca ali. Ele falou uma lei para que o vídeo torne mais longo. E falei, a boca não é eu tenho que ter título de residência ali na Portugal, eu tenho que ter o passaporte válido, eu tenho que ter comprovativo de entrada legal, ou seja, tanto a bolsa aqui índice na Europa, eu tenho que entrar a Portugal legalmente, eu tenho que ter aqui documento que prova como é entrar a Portugal legalmente. Portanto, e fala aqui comprovativo de vínculo familiar. Linha da manga de exemplo, e tem manga de exemplo. E documento fala de manga de exemplos, e fala de homem, o mistério grupo, mulher, junto com o menino. E não fala também de mulher ou homem, o mistério grupo, um menino que o adota. Ou homem ou mulher, o mistério grupo, uma família que tem incapacidade financeira ou doença, você tem um documento que não comprova aquilo. Mas, para já, você tem que ter um menino na metade para poder recuperar aquilo. E tem outra forma que poder recuperar, alguém garante. Não se pode como você tem um filho que tem mais de 18 anos de idade e não estudar. Ou poder recuperar de como, para provar de como e tem dependência econômica. Nesse caso, ele fala, não vai ainda, não consegue pouco, não nem chega lá. E fala assim, no caso, agendamento e fazido na Aveiro ou na Odivelas, na AIMA de Aveiro ou Odivelas, tem que levar duas fotografias tipo passe. Declaração de comprovativo de morada também tem que ter nela. Ele fala assim, comprovativo de meio de subsistência, que sei de que termo responsável tem que ter nela. Registro criminal, de que alguém com uma regupa, também o tem que ter nela. E também está autenticado na Embaixada de Portugal lá
naqui país que aqui alguém que regupa, sei, nesse caso não fala de exemplo de Guiné, que alguém que não regupa, ele tem que ter esse registro criminal autenticado lá, sem dúvida. Não vai não haver documentos específicos também. Vou clicar ali na mais e tá abre. Na hora só um bocado. Ali e fala assim, não se pode como, para além de como bom regupa menino, mas também bom recuperar outro, bom aproveitar que menino bom recuperar outro trabalho dos garantes. Bom tem que ter um certidão de casamento devidamente autenticado. Ou uma recupa alguém também que tem dependência ou tem incapacidade. Bom tem que ter um relatório médico que nem informa aquilo devidamente autenticado. Portanto, ou um menino que pode adotar também é um documento devidamente autenticado que não confirma aqui a adoção. Se no caso do filho, uma certidão de nascimento também tem que ser autenticado. E chega ali naquela parte que ele fala agora que não recupa um menino de maior idade. Está na cargo. Também um documento que não comprova aqui a dependência econômica. Por exemplo, ora que vou matricular numa escola, que ele é comprovativo. Numa escola ali na Portugal, em comprovativo de dependência. Não se pode como a bobo está viver na Guimarães, mas que menino não estuda na Aveiro, vou não pagar renda para ela, que ele é comprovativo também de dependência econômica. Esse é um dos. Não vai também, se menino com uma recupa, não se pode como a papel está ali, menino está ali e mamãe está no outro lado. Que tem que apresentar uma autorização por escrito autenticada na Embaixada de Portugal e cópia de decisão que atribui aqui confiança legal para que o menino pode recuperar. Como fala aqui, dependência econômica de relação de família, nomeadamente transferências efetuadas para o país de origem. Portanto, esta amplitude e comprovativo. Por exemplo, ali fala assim, há pouco, por exemplo, que tem na posse tutela de que alguém com uma recupa. Portanto, também e mesma coisa, tem que ter que declaração devidamente autenticada. Se alguém como casa, através de união de facto, pelo menos há mais de 2 anos, também eu poderia recuperar. Só para lembrar que nós na Guiné não tem no casamento tradicional é reconhecido por autoridades guinenses também e ora que tem um documento que é autenticado também e válido. Portanto, porque é um documento que não a autoridade reconhece, basta reconhecer e válido. Logo ali imprensos, não toca ali para nada que imprensos. E te abre assim, esse e preenchimento obrigatório, esse nem abre para o olhar, esse, ora que vai na e que imprenso que é tarefa para preenche. Onde que coloca aqui artigos em tudo. É outro ali, base e termos de responsabilidade. Nem abre também, não abre ainda. Esse é. É do que vai na AIMA. Escuta preenche. Portanto, que artigo que não é lá? Ora que me pedi, no momento que eu pedi que regrupamento familiar. Portanto, se não tema falar regrupamento familiar. Ora que eu preenche, ali com uma risca, daqui fala assim a palavra regrupamento familiar. Uma risca é quadro, o mete aqui número que não é lá, o mete aqui artigo. Portanto, este também, ora que eu tenho dúvida, o chega eles é por esclarecer. Ele tem um responsável, é está fácil e já antes do bem que dia com a bem na ema. Este também ali e budados a boca na regupa, budados com a bem sim. Tele, broda,
li base e dados de que alguém kuna regupa. Li ibu assinatura. Li ibu assinatura. Depois que termina de assinar, li ibu assinatura, mas é assinatura uma peror que chega na notário buta como se assinala. Portanto, não volta. Depois que não acaba de olhar aquilo tudo, não clica ali para não avançar. E nem abre assim. Logo ele acaba de repetir conteúdo como ele repetir falou como antes de continuar ou começar preenchimento, o dirige o binda tem todos os documentos necessários. Para mais informação do clica ali, ou seja, aqui que eu não estava assim não na Jubi. Ele aqui pediu para o baixo, isso tem já todos os documentos necessários, botar nele no computador ou no telemóvel, para que a hora que não chega ali, não começa a preencher, e não mostrando onde que não submeter. E fala também na contador de como. E fala também na contador como processo na contínua, isso hora que eu faço pagamento, mas também hora que eu faço pagamento, porque está tornado. E agora, não vai preencher dados. Uma toca ali. E tá abre assim. Ora que toca lá e nem abre assim. Lita falou para inserir dados de familiar. Vou tocar o badal. Ali. E tá abre assim. Depois que toca ali, tá abre assim. E fala assim, a relação com o familiar. Vou tocar ali. Vou selecionar. Vou tocar ali, vou selecionar. E punta se no caso vou adotar aquilo. Se vou adotar, vou selecionar o total. Acabou de esquecer, se vou selecionar o total, então aqui comprovativo, tem por aqui comprovativo que na conta como abo tem direito legal ou aqui documento que na conta como abo e adotivo de que alguém. Se no caso vou adotar, então aqui certidão de nascimento, lá que eu tenho autenticado, ele que não apresenta, suma comprovativo. Nome de familiar, que nome de que menino com uma recupa, uma escrever. Se data de nascimento, uma pole. Logo de nacionalidade, uma toca ali e na abre, você seleciona. Ali natural, uma toca ali, você seleciona. Ele falou local de nascimento de que menino, uma pole. Gênero masculino ou feminino, uma selecionar. Nome de pai, uma pole. Nome de mãe, uma pole. E punta-se que familiar com a regupa está ali dentro do território. Se uma boa como é que está ainda disponível aqui a opção para falar não, hora que se não está fora de Portugal para poder regupar, esse que está ativo. Logo, esse boca pode fazer nada, se uma que está ainda ativo. E falei número de passaporte de que família com a regupa, ou na pole. País que passaporte puro. Se você pode ali e tapar-se vai ao Somália e Canadá para par-se. Portanto, ali entidade que emite aqui passaporte, buta pole. Data que aqui passaporte puro, una pole. Data de validade do passaporte, una pole. Logo, bu toca ali para inserir outros dados. Não se pode como abo buna regupa, bu filho na aproveita regupa, bu mulher ou bu homem. Logo, não toca ali bu puia dados de filho. Buna toca ali para adicionar dados
de que outro alguém. Se você acaba, você clica ali em inserir dado familiar. Logo entra. Logo você toca ali, você volta. O bem ali base. Aqui na fala para inserir documentos. Você toca ali. E não abre assim. Presta muita atenção. Você toca ali. A boa titular. A boa cuna faz aqui alguém que documentos. A boa cuna regupa aqui alguém. Você toca ali. Vou pôr a boa titular. Vou tocar ali. Logo vou selecionar cópia de título de residência. Vou tocar ali e vou buscar no computador o subir. Vou acabar de volta ali. Vou tocar ali comprovativo de residência ou comprovativo de morada. Vou tocar ali vou subir. Vou voltar ali comprovativo de vencimento, ou seja, aqui meio de subsistência. Vou tocar ali vou buscar vou subir. Vou acabar. Vou tocar ali em adicionar outros dados. Sim, tocar ali em Canadá para quem não tem nada ali. Pode falar era para ver quem não tem nada ainda e cá não mostra. Portanto, nunca pode mostrar aqui parte, mas não explica. Logo, se você tocar ali, se no caso, se uma maneira que me falou de aqui outra parte atrás, se no caso o puia de menino, o bim acaba na puia de par de casal, e na deixa ali passa. Logo ali, você toca, mas vou repetir o batice de que alguém com uma regupa. Bo filho. O pui comprovativo, que comprovativo se o caba. Se homem mais com uma regupa, eu faço a mesma coisa. Ora que eu acaba. Vou tocar ali em inserir documentos. Documentos está entrando no sistema. Depois vou tocar ali para volta. Ora que acaba tudo. Vou tocar ali em submeter. Ali em submeter. Portanto, agora que eu vou submeter, se uma maneira que fala que dados de pagamento na parte vou paga e vou ficar por pera.